Durante a edição desse cast, eu percebi que nós fazemos duras críticas à polícia de uma forma generalizada. Quando nos referimos a policiais, são especificamente aqueles abusivos que são basicamente criminosos fardados. Aos bons policiais, mandamos aquele salve. Esperamos que todos curtam este episódio e valeu! E aí, gurizada, meu nome é André Fran. Meu nome é Leonardo. Hoje nós estamos aqui para falar desse que é um dos maiores álbuns do rap rock nacional, um dos precursores desse tipo de música, que é Lado B, Lado A, do Rapa, lançado em 1999. É um dos melhores álbuns da nossa... talvez no final dos anos 90 brasileiro, com certeza, né? Mas não só isso, é um dos álbuns que melhores fala sobre a questão de abuso policial, porque ele, no geral, todo, ele trabalha como uma unidade, né, esse álbum. Ele não é uma música aqui, outra ali, e elas são meio desconexas. Não, ele é todo um álbum contando uma temática, e cada música é uma história diferente, e todas interligadas. Eu acho isso muito bacana, porque o Rapa sempre, acho que sempre não, mas na maioria das vezes ele sempre conta uma história na hora de escrever uma música. Exatamente. O Rapa, que esse grupo é nesse álbum que eles finalmente se consolidam, né, como uma banda protestante, né? Não é aquela coisa mais alienada, né, de ficar falando, sei lá, sobre amorzinho, ou coisinha aqui, coisinha ali. Não que isso seja ruim, claro, mas esse álbum é para mostrar que a identidade do Rapa e também, infelizmente, né, podemos dizer, é o último álbum com o Marcelo Yuca, né? O Marcelo Yuca, que é um dos grandes letristas da banda, um dos grandes compositores. Depois que ele sai, meio que, sabe, a banda, não vou dizer que ela acaba, ainda lançam boas músicas depois dele, mas, sabe, nunca mais foi a mesma coisa. Perdeu um pouco da identidade, é isso que você quer dizer, né? Exatamente. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o grupo em si. Quem é o Rapa? O Rapa, que é um grupo formado no Rio de Janeiro, ali no Engenho Novo, né? A gente vai conhecer mais depois. Em 1992. É um álbum carioca, é uma banda, é um grupo carioca, né? E com identidades cariocas, né, ao longo das letras deles, com gírias deles, tudo mais, com sotaque, tudo mais. E de pessoas negras, né? Vamos só deixar isso claro, vindo da favela, vindo ali das comunidades do Rio de Janeiro. Temos o Marcelo Yuca, que é o baterista e principal compositor, e a gente vai falar bastante dele depois. Marcelo Falcão, que foi o músico, não vou falar que é um músico contratado, mas é o cara que veio depois, né, quando a banda já estava estabelecida, quando eles já estavam prontos e tudo mais, eles só precisavam de alguém ali para encabeçar todo mundo. Ele também, engraçado, né, ele veio depois, mas ele é, ao meu ver, o símbolo visual da banda, porque aquele cara com os dreads, negão, bonitão, é ele, quando fala em Rapa, pra mim, o que vem na minha cabeça é isso. É verdade, eu só penso nele. Pois é, ele tem uma voz incrível também, temos que ressaltar, Uma coisa interessante que eu queria falar por favor. é que num primeiro momento a gente não sabe direito qual é o gênero musical do Rapa. Porque Ah, isso é... Sim. às vezes é um rap, é um rock, é um samba, uma mistura de tudo. Até um reggae ali também. Até MPB podemos dizer um pouquinho. Eu não ia... Bom, tudo bem, pode chamar. Primeiramente, eu queria falar sobre o Marcelo Yuca. E por que eu admiro tanto esse cara, Marcelo Yuca, né? Também conhecido como Yuca. Yuca é uma forma que... É um apelido que deram pra ele lá, que é uma forma que as crianças chamavam ele, Yuca. Não sabiam falar direito o nome dele. Qual era o sobrenome dele? Marcelo Fontes do Nascimento Viana Santa Ana. Mas daí surgiu Yuca. Como? Vai lá. Nossa, muito difícil, hein? Chama de Yuka. Ele é um músico, e antes só de ser o compositor da banda e tudo mais, ele é um cara que trabalha muito com comunidades, com crianças, sabe, com criança carente, com gente pobre, que ele queria ajudar, mas acima de tudo, ele queria ajudar as pessoas, ele queria mudar o mundo. As letras dele, tudo que ele fazia era com esse intuito de não só criar uma coisa comercial, ele queria ir adiante, ele queria passar uma mensagem ali. Isso. A maioria das músicas dele são bem críticas, politizadas e tudo mais. E ele tinha muito essa ideia de perceber a beleza em qualquer lugar, sabe? Porque onde é que a gente vai procurar a beleza? Quando se fala assim, em beleza de um lugar, a gente vai pro ponto turístico, vai pra, sabe, esse tipo de coisa. Mas ele não, ele ia pra onde? Ele ia pra favela, ele ia pros presídios, ele ia pra todo esse tipo de lugar pra procurar a beleza ali, a beleza onde ninguém via, onde as pessoas todas queriam que, sabe, acabasse. Ele não, ele tinha essa ideia.
Como ele dizia que não existe a adversidade para a arte, inclusive a adversidade, né, a dificuldade que as pessoas encontram para fazer a arte é o que torna ela maior, é o que torna ela melhor. Quanto mais difícil, né, vamos dizer assim, tu tiver para fazer alguma coisa, mais bonito aquilo vai ser, porque tu vai conseguir evoluir, tu vai conseguir aprender. Era isso que ele pensava. Isso é uma das muitas coisas que torna ele uma pessoa incrível. É um pensamento muito bonito. Se ele tem um pensamento lindo, esse cara, porque a história dele, vamos só pra voltar ali na tragédia que foi a vida dele. Que ele era um músico famoso, bem sucedido, rico, e até que um dia, durante um assalto que tiveram uma mulher, ele tentou ajudar uma mulher que estava sendo assaltada, o carro dele, tentou impedir ali e foi baleado. Tomou 8 tiros, 4, sei lá, não sei quantos foram, e ficou paraplégico. Nisso, porra, a vida do cara a gente podia dizer que tava fodida, acabada, né? E não, aí sim, ele aprendeu de novo a ver mais o amor nas pessoas, a mais ainda, mais do que nunca, tentar ver o bem das pessoas. Porque o que ele fez foi querer prender os bandidos, foi querer, sabe, jogar tudo que ele falava antes contra a violência policial, contra, sabe, o preconceito. Não, o que ele fez? Ele começou a trabalhar justamente com esse tipo de pessoa, né? Pessoas que atiraram nele. Não, ele foi lá, começou a trabalhar dentro de presídios ali para tentar mudar ainda assim, entendeu? Tentar fazer aquele bem social. Ele morreu quando mesmo? Morreu esse ano, em 2019, 18 de janeiro, aliás. Foi próximo do aniversário dele. Ele faz aniversário no dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, desculpa. Ele teve um AVC. Ele morreu com 53 anos, que a gente pode falar até que é uma... Mas ele é jovem, né, para os nossos parâmetros atuais. Ainda poderia ter, ele queria viver mais, inclusive, né? Porque ele queria fazer filhos, ele queria encontrar uma pessoa, sabe? Coisas que não foram. Não conseguiu, apesar de tudo. E ele é um cara muito sensível, quando tu vê entrevistas dele falando e tudo mais, sabe, não é aquela coisa igual o Marcelo Falcão, que é tudo cheio de gíria, tudo cheio de malandragem e tudo mais. Ele não, ele é super calmo, tem um jeitinho de falar e tudo mais. Eu recomendo para quem tá ouvindo isso que vejam um vídeo do Meteoro Brasil sobre Marcelo Yuca no YouTube, que eu acho que é um vídeo assim, é curto, mas resume bem quem é esse cara. De que ano esse vídeo? Acho que esse ano, acho que fizeram inclusive na morte dele. Ok, agora que já falamos um pouco desse pacifista crítico social, a gente pode passar então para o álbum do Rapa. Isso. Lado B, lado A. Que é um álbum que a gente pode falar que ele é multigênero, né? Eu não sei se tem uma palavra mais bonita pra isso, porque não é um álbum que tu vai ouvir uma música, daqui a pouco tu vai ouvir outra, e sabe, são todas exatamente iguais. Elas, cada uma vai abrindo um pouco de aqui, puxando dali. Não necessariamente são músicas iguais, digamos, no seu gênero, apesar de terem essa harmonia. Eu gosto muito daquela música, eu acho que todo mundo conhece, né? A minha alma está armada, cara, essa é uma das minhas... para a cara do sucesso. Acho que é assim. Exatamente assim. Essa é uma das minhas músicas favoritas. Acho que é uma das minhas 5 canções favoritas de todas. Inclusive, eu quero falar depois bastante dessa música. Mas, bom, vamos do início, né? Inclusive, eu já quero deixar meus agradecimentos especiais para Maria Rita Aredes da Silva, que ela é mestra em filosofia pela Universidade de São Paulo. Ela que escreveu uma tese toda do mestrado dela, fazendo uma análise semiótica desse CD, entendeu? Esse álbum, olha como ele é foda, né? Ele foi tese de mestrado. Então, ele quer chegar ele faz uma análise aprofundada desse texto, procurando ali as analogias, as ideias propostas nele, sem estarem explícitas. É assim, precisa ter uma certa bagagem para entender algumas coisas. Com certeza, com certeza. Até acho que eu digo isso sempre, né, sobre músicas e sobre a arte no geral. E muitas vezes tu não entende alguma coisa, porque daí tu acha que não faz sentido. Não é que não faça sentido aquilo, é que provavelmente a situação que o artista que tava querendo te passar, tu não vivenciou aquilo, né? Ou tu não consegue ter a empatia suficiente pra perceber a arte que ele quer te passar ali. Claro que algumas vezes é porcaria mesmo, né? Realmente é até bom que tu não sabe o que tá rolando. Mas, nesses casos que nós temos aqui do álbum, acho que é bem fácil tu entender o que tá a música no geral ali. Só se tu realmente, né, for um tipo de pessoa cega que acha que não existe racismo no Brasil, que não existe, sabe, biotipo suspeito, vamos dizer assim, né, como eles mesmos dizem na música. Vamos puxando aqui agora as canções do álbum. A primeira delas, que é Tribunal de Rua. O que essa música...
Essa evidencia bastante a situação entre o povo da periferia e os policiais, eu acho. Ah, essa sim. Como é que é? Até o nome, É, né? tribunal de rua, já te dá tudo que tu pode pensar nela. Bom, na verdade, até podemos dizer que tem mais. Esse tribunal de rua, ele tem dois lados, né? Porque tu pode tanto sofrer um abuso da própria polícia, quanto da periferia em si, do narcotráfico, do pessoal que mora lá. Mas no caso do Rapa, desse álbum também, eles vão ser muito mais o quê? Contra esta polícia abusiva, né? Porque eles são pessoas pobres e negras, né? Pelo menos até então, e até então eles continuaram sendo negros depois, mas pobres não. A questão é que. Aí tem favela? Hã? Aí tem favela? Tu tá perguntando aqui em Porto Alegre? Sim. No sentido de morro igual no Rio de Janeiro? Ah, Não. Não, nesse sentido não. A maioria dos lugares aqui são em realmente, rua normal. digamos, Em rua normal. feitas no mora. É, mais ou menos, né, cara? Porque tem muitas casas que ficam, digamos, próximas do campo ali, né? Muito longe, afastadas da capital, dos centros. E aí, esses lugares também são os mais dominados pelo tráfico. Porque lá é onde é abandonado, entendeu? Tu vai ligar pra uma polícia, pra qualquer coisa, esquece, entendeu? Um lugar que é no final do mundo. Até não chega a ser, sabe, um morro, mas é aquele mesmo esquema, entendeu? Umas casinhas pequenininhas, amontoando 30 pessoas, porque não, eles não têm pra onde ir. A lógica Entendi. é igual em todo lugar. Mas dá pra ter uma ideia de como o estado está distante desses lugares. Não tem. Quando não tem Estado, outra Seja o galera vai tomar narcotráfico, conta. seja a milícia, seja eu e você. É. Mas enfim, deixa eu só puxar aqui a letra da Tribunal de Rua. Que olha o que ele dizia aqui, ó. A viatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Aí um dos caras já chega pra ele falando, ó, tu já perdeu. Eles te pararam, tu aí que é preto, já era. Então tá no carro, te fudeu. Se tu não tiver alguma coisa contigo, eles vão pegar e vão botar na tua, entendeu? Vão falar que, olha só, tu tendo droga ou não, tu já se fudeu, entendeu? Por quê? Porque tu tem o biotipo suspeito, como diz a própria música, né? O que é o biotipo suspeito? Ele é negro, esse é o que é o fato. Sendo negro, a polícia falou qualquer coisa que ele tá fazendo, então já era, tá fudido. O Marcelo Yuca, quando ele sofreu o acidente dele, quando ele foi pro hospital, chegando lá, tomou uns tiros, os caras viram ele, porra, esse aí é preto, olha essas roupas dele, tomou um tiro, é vagabundo, é traficante, deixa jogado aí num canto, depois a gente atende ele, entendeu? E ele contando isso daí, ele chegou lá, ele já sendo rico e tudo mais, chegou no hospital, preto, não, esquece, deixa no canto, depois a gente atende ele. No outro dia que foram, sabe, descobrir que ele era famoso, que tinha dinheiro e tudo mais, que não era vagabundo, não era assaltante, que aí sim ele foi bem tratado. Mas até então foi um descaso que ele sofreu ali no hospital, já no, Você tem que ser depois famoso do pra ser acidente dele, respeitado, né? Às vezes né? nem isso. Ou tu é famoso ou tu é branco. Mas essa música também já traz um dos, né, já de cara ela já traz o tema um dos principais temas do álbum, né, que é o abuso da polícia, e a polícia direto aqui, ela vai ser retratada como uma coisa ruim, porque cara, eles deveriam ter o papel como de guardiões do povo e da Uhum. população, e não rola, entendeu? Ali eles são, digamos, eles são, não, não são É, legais. São os samurais da extorsão, como é descrito na música. é. Extorsão, imagine por quê. A anticidade maravilhosa que eles moravam no Rio de Janeiro não é tão maravilhosa assim para um certo público, entendeu? Esse certo público que vive embaixo do cano, do fuzil, da milícia. E ainda tentou argumentar, mas não, um único civil rodeado de policiais, rodeado de soldados. Olha só. De geração em geração, todo mundo no bairro já conhece essa lição. Quer dizer, todo mundo ali naquele lugar já sabia como é que era, né? Geração após geração, seja criança, adulto, todo mundo ia ali e já tava vendo o que era ser preto, pobre e morar numa favela dominada pela milícia. E eu deixo bem claro isso, é milícia, né? Não é aquela polícia bonitinha, maravilhosa que tira selfie com a população, é milícia safada. Legal dessa música também é que ela também já abre a questão de rap rock, né? Porque ela tem ali a sua instrumentalização, mas o início dela, ela já começa falando que é de rap, esse estilo, sabe, de monólogo dele falando. Bom, então a gente passa agora pra a segunda música do álbum, que é Me Deixa, que essa música, assim, ó, eu saí, cara, eu tava aqui pensando nela, eu saí de casa, voltei pra casa, dei uma volta,
E eu juro que assim, eu demorei pra entender o que essa música significa, e até hoje eu acho que eu não entendi ainda exatamente o que ela tá querendo dizer. Me deixa que hoje eu tô de bobeira. Seria no meu entender da música, é um cara que realmente hoje eu não quero me estressar com polícia, não quero me estressar com ninguém, eu quero ficar em paz. E aí, olha só, podem os homens vir que não aos homens, né? Como já se refere a quem? A polícia. Que os cães farejam medo, então não vão me encontrar, porque não é que realmente eu não fiz nada, eu não tenho que me preocupar, eu tô me deixa que hoje eu tô de bobeira. Então, basicamente, eu acho que é uma música que fala sobre isso, entende? Sobre a polícia ali, de novo, né? A questão dos abusos da polícia. E o cara simplesmente, não, cara, realmente, hoje eu não quero me estressar, eu não quero isso. Ele desafia o mundo sem sair de casa. Ele desafia o mundo sem sair de casa, ele é um homem mais sincero, mais justo com ele mesmo, né? Ele não quer ficar entrando nesses conflitos. Eu entendi que é uma pessoa que quer viver a vida dela. Ela não quer se preocupar com, por exemplo, a polícia parar ela em algum momento. Ela quer se divertir, ela quer viver, quer trabalhar. Infelizmente, isso às vezes não é possível. Eu ia explodir, sabe? Eu ia explodir. E o que exatamente isso poderia significar ali? Eu ia explodir e eles não vão ver os meus pedaços por aí. Que poderia ser o quê? Que ele vai perder o controle, ele vai fazer. Mas ele não vai deixar ninguém ver isso, sabe? Eles não vão ver, não vão ter esse prazer de poder tirar o controle dele, de fazer ele subjugar essa pessoa. Hoje, eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Olha, eu imagino que seja já um cara que viveu muito tempo em manifestações, nesse tipo de conflito. E hoje, realmente, hoje é minha folga, hoje eu não quero isso. Eu, pelo menos, também já me botando numa situação muito maior do que realmente aconteceu. Mas, por exemplo, em 2013, quando eu ia nas manifestações, porra, tomava pau da polícia lá, o caralho. E depois de um tempo, cara, realmente, entendeu? Hoje eu sou mais justo comigo mesmo. Eu não vou ficar apanhando pra polícia por umas coisas que, sabe, talvez não precise. Mas aí já vem uma questão muito mais... Ah, sim. Muito mais interpretativa. Acho que eu entendo essa situação. Não vou entrar numa briga que, sabe, poderia evitar. Não perder a cabeça com isso. Não... Por exemplo, quando você entra numa discussão política. Sim, sim. Aí você prefere falar, não, deixa eu falar sozinho mesmo. Esses dias, nós estamos em 2019, só pra quem tá ouvindo isso. Foi nesse ano mesmo, né, que uma pessoa, um segurança matou dentro do supermercado ali uma pessoa. Isso. Também, uns dias depois, nós tivemos o caso ali dos 80 tiros. E assim, sim. E as pessoas ficavam falando que era mimimi, etc. Pois é. Aí depois eu fui lendo texto sobre isso, sobre pessoas quando tu sair de casa, quando tu for andar por aí, assim, ó, não fala nada. Não grita, não briga, não tenta argumentar, não tenta discutir. Fica quieto e volta pra casa. Era um texto de uma mãe pra um filho. Sim, filho, olha só, tu vai sair, então tudo bem, pode sair. Mas por favor, fica quieto, não fala nada e volta pra casa, entendeu? Porque tu não sabe o que pode acontecer, o que podem te fazer contigo. Então, assim, ó, abaixa a cabeça e volta pra casa. Principalmente quando você faz parte de um grupo de pessoas que é mais vulnerável a exatamente, entende? Então, a gente pode também já trazer essa música pra essa ideia de que, olha só, não entra nesse conflito porque tu vai perder. Tu vai perder, vai ser ruim pra ti, vai ser ruim pra todo mundo. A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Então, assim, hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo, me deixa. Podemos trazer pra esse lado. Uma pessoa meio cansada dessas lutas. Exatamente. Principalmente a hostilidade da polícia, no caso deles, que eles vivem ali, da polícia chegar gritando, chegando no tapa na cara pra desmoralizar, como é dito em outra música. Tu vê que as músicas, elas se complementam, né? Esse álbum, ele é uma unidade. A terceira faixa desse álbum, Cristo e Oxalá. Essa eu gosto bastante mesmo. E porque também é mais uma das músicas que me deixa assim, encucado. Não é que eu não entenda ela necessariamente, mas sabe quando tu lê ali, mas não parece que é além do óbvio, né? Porque Cristo e Oxalá, né? O que pode significar sobre isso? Basicamente, são duas religiões muito comuns dentro das periferias, né? Cristo, porque é no Brasil inteiro, né? Temos um país temente a Jesus, a religião evangélica, cristã, católica.
E Oxalá, porque é uma religião afrodescendente, né, das vertentes africanas, De matriz africana. obrigado. E aí tem ali essa junção, né? Cristo e Oxalá. Pra qual lado que a gente vai? Oxalá se mostrou como espelho colorido. E aí o Cristo também tava ali, só que um Cristo negro, né? Não aquele Cristo branco, loiro do olho azul. Até nos Estados Unidos, a gente vê um pouco dessa discussão também, né? Por que muitos negros nos Estados Unidos, eles aderem ao Islã, né? Não só a sua própria religião, mas o Islã lá também tem uma certa vertente maior. Até o Muhammad Ali, ele se converteu, o Michael Jackson se converteu ao Islã perto do fim da vida, porque a vertente cristã, ela é europeia, ela não é europeia, mas ela fez sucesso aonde, né? Na Europa, e a Europa quis jogar isso no cu do mundo inteiro. E aí tem nos lugares hoje. E fez uma repaginada total na cara dele, na doutrina toda. E aí hoje tu tem aí esses debates, né, sobre populações negras aderindo ou não a esse ao cristianismo, né? Eu falo bastante, né? Agora eu vou lembrar de converter. Esse assunto que você falou também me lembra outras religiões. Aqui no Brasil, as pessoas não se convertem ao Islã, mas assim, a Umbanda, a Candomblé e outras religiões do tipo. Cristo e Oxalá, né? Oxalá é de qual, sabe responder? Eu acho que é da Umbanda. Porque a Umbanda tem sincretismo com o cristianismo. Já no Candomblé é africano raiz. E aí na música ele diz, Oxalá, minha fé é meu jogo de cintura, minha fé é partiu do alto do morro, rodeado de helicópteros que caçavam os marginais, né? E aí vem de novo, né? Quem é que partiu dos helicópteros? Quem eram os helicópteros? A polícia. Os marginais. Bem óbvio, né? Eu acho que, pensando um pouco, tomando cuidado com as super interpretações que a gente sempre tem, sim, eu tava pensando aqui que quando o Estado ele não chega em alguns lugares, vai lá. Quem chega? A igreja. É a fé. Como nós estamos falando anteriormente, né? Alguém chega lá, seja o narcotráfico, seja a milícia, seja a fé. Às vezes chegam juntos. E para o bem, para o mal, essas pessoas acabam se apegando a isso. Sim. Porque é ela que acaba dando a mão que o outro não dá. Sim. E não dá para reclamar que, nossa, eles são religiosos demais. Porque é quase que a única coisa que eles têm. Agora a gente também já posso puxar outra questão aqui. O Marcelo Falcão e o Marcelo Yuca, eles se desentenderam aí anos atrás. Dizem que porque eles eram gananciosos demais, né? O resto da banda, além do Marcelo Yuca. A questão é porque o Marcelo Yuca ele fazia a letra, então ele tinha 50% dos direitos autorais. Sendo ele o compositor. A lei estava do lado dele a princípio. Mas os caras não gostavam disso. Porque assim, eu não tiro totalmente a razão deles por não gostarem de 50%, porque apesar de tu ter uma letra, pra essa letra virar uma música pra todo mundo ouvir, tem um bom caminho aí, entendeu? Mas ele era o gênio por trás de tudo. Acredito realmente que ele deva ser o cara que conseguia fazer essa mensagem no papel, mas pra isso virar uma música, virar uma coisa bonita de tu ouvir, tem um trabalho, precisa de um talento. E eu já acho que existe uma injustiça que fazem tanto com o Marcelo Falcão, falando que ele é ganancioso, burguês safado, não sei mais o quê, e falando que tudo era só o Marcelo Yuca. Eu discordo que seja só o Marcelo Yuca, né, ao meu entender dessa história, e que os dois trabalhavam juntos. Isso é bem legal. Mas agora o que eu quero falar? O Marcelo Yuca, ele era ateu. E uma das razões do Falcão cortar relações com ele, de acordo com o Marcelo Falcão, foi porque o Yuca, ele era ateu. E no dia que ele falou isso pro Falcão, o Falcão, sabe, não queria mais papo com esse cara, porque, né, mostrando que sim, o Marcelo Falcão é muito religioso, é um cara que, sabe, cara, acredita em Deus, e gosta de Deus, e Deus. E aí no dia que... Foi ele que escreveu aquela música do Tem Fé lá? Qual música? É um álbum mais recente. Pra quem tem fé... É uma música bem religiosa. Não, recente com certeza é ele. O Yuca, ele saiu em 2002. Saiu quando ele já era paraplégico, né? Não... Já estava na cadeira de rodas. Não foi uma coisa que não viu depois.
Se eu me salvei foi pela fé. Minha fé é meu jogo de cintura. O jogo de cintura é uma expressão que significa o quê? A capacidade dos caras ali de se virar, né? Toda a questão. Então, a fé deles ali é essa malandragem de conseguir escapar ali da perseguição da polícia, né? Fugindo os malandros, os marginais. O que sobrou do céu? Quem tá ouvindo, quem for parar pra ouvir essas músicas também, vai se lembrar quem foi criança ali nos anos 2000, vai lembrar CDs animados, né? Um clipe, sabe, um DVD pirata que reunia vários DVDs, vários clipes, vários vídeos animados. E aí num deles tinha lá o que era o Final Fantasy VII, um filme do Final Fantasy, Advent Children, com músicas do Rapa. Tipo, da onde que a pessoa teve essa ideia? Olha só, alguém nesse mundo teve a ideia de pegar e fazer um clipe do Final Fantasy botando a música do Rapa. O que uma coisa tem a ver? Sei lá, cara. Mas não tem como eu não consigo ver aquele filme hoje e não lembrar da música. Eu não consigo ouvir essa música e não pensar naquele filme, tá ligado? Final Fantasy. Vai ver, era um grito artístico, alguma coisa assim. Porra, foi uma coisa assim, muito artística. Porque, cara, combina demais. Tu vê o troço e combina mesmo assim, sabe? Não faz sentido na história, não faz sentido no filme. Mas, porra, fica muito bem encaixadinha a música ali junto com o clipe. Isso me lembra o que algumas pessoas faziam com as lutas do Naruto, colocando música do Linkin Park. Porra, Linkin Park e Simple Plan e Naruto são assim, coladinhos. Sim. Tem a música emo dos anos 2000 também, ali todo. Faltou luz, mas era dia. Aí o sol invadiu a sala e fez da TV um espelho, refletindo no que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia. Cara, vai lá, tá livre a interpretação. Nossa, muito. Primeiramente, pensando aqui. Acho que faltou luz, mas era dia. A gente pode supor que, porra, tá, beleza, faltou luz e tava de dia. Daí a TV vira um espelho e reflete o que a gente esquece, porque a gente fica alienado na frente da televisão, ali só vendo o que passa ali, e quando falta luz a gente percebe, porra, olha só, vamos olhar ao nosso lado aqui, porque tem um reflexo ali. Sei lá. Faz sentido isso. Eu só tô falando isso. Acho que eu preciso escutar esse álbum com efeito de maconha. Tá chamando os caras de maconha? Não. Porque é muita filosofia. Tô chamando filósofo de drogado. Ah, bom, daí tudo bem. Daí pode. Mas, não, agora falando sério, assim, porque faz todo sentido que seja isso. Quando falta ali a luz da televisão, que a TV, quando todo mundo diz que passa aquela informação superficial, né? Ainda mais dos anos 90, né? Final dos anos 90 ali, sabe? A gente não tinha acesso à internet, informação do jeito que existe hoje. O que a TV falasse era aquilo, entendeu? Então, se faltou luz, mas tu conseguia ali ver ao teu redor, né? Porque fez a TV um espelho refletindo o que a gente esquecia. Porra, isso faz muito sentido. Aí depois ele fala, faltou luz, mas era dia. Isso faz pensar, tipo, quando a gente tá preso no nosso quarto, de dia e parece que tá de noite, tá escuro. Sim, mas acho que nesse caso pra eles não faria muito sentido, né? Porque os caras não são de ficar trancado no quarto o dia inteiro, não são uns otaku antissocial. Ah, mas às vezes a música não era sobre eles, mas sobre a sociedade em si. Sim. É que sim e não. Porque o Marcelo Yuca, como ele dizia, né? Ele queria passar um sentimento que ele tava sentindo. Felizmente, isso que ele queria passar pras pessoas, sabe? Elas gostaram, foi bonito, foi legal. Mas acima de tudo, o que ele queria era passar a mensagem. Seja ela como for, do jeito que for. Claro que, né, os caras não fizeram isso aí de forma bagaceira, eles foram atrás de produtores que trabalharam com o Bob Marley pra fazer as músicas deles. Então, eles realmente queriam que esse álbum fosse pra frente, né? Não é essa coisa assim, fizemos uma música de qualquer jeito e fez sucesso. Não, eles trabalharam nelas. E essa coisa que você falou sobre estar alienado e não perceber as coisas, passa bem essa sensação em todo o resto da letra, porque ele fala sobre as coisas que ele tá vendo depois que a luz acabou. O som das crianças, as nuvens passando, a luz do sol entrando na sala, essas coisas.
E aí ele fala ainda ali, ó, pra tomar uma cerveja, pra espantar o mal, né? Só pra se acalmar, pra largar, pra ficar de boa largar, né? Enquanto as crianças estão brincando ali, como se tudo ao redor ali fosse o playground delas, né? O quintal. Um chá pra curar a azia. Né? Das ciências de baixa tecnologia. Pra gente ver o que sobrou do céu. O que sobrou do céu. E aí tu pode fazer toda uma interpretação sobre o que seria isso, né? O que sobrou. Felicidade, onde fica o paraíso. Definitivamente ele tem apenas um pedaço, a sobra. O que o sujeito vê é um fragmento do que poderia ser a plenitude, o todo, um obstáculo entre ele e a plena realização. Tu vê que a Maria Rita Aredes da Silva, aqui nesse trabalho dela, ela fez fumou maconha pra caralho, né? Porque ela... Não, tô brincando. Mas ela realmente faz aqui uma análise profunda sobre cada termo. E às vezes, quando a gente interpreta, assim, o autor nem pensou em algumas coisas. É claro que a maioria das coisas ele pensa. É claro, ele não colocou a palavra céu aí à toa. Mas tem coisas que a gente interpreta que às vezes sai do controle. Não, mas eu acho isso, assim, a coisa mais legal de toda a arte, né? E eu acho que tá certíssimo que isso acontece. Isso. Porque ela não é limitada àquele momento, àquele acontecimento, né? Por isso que dizem que tal música é sempre atual, porque por mais que o autor na época falava sobre um assunto, cara, aquele assunto até hoje mudou o foco, mas tá a mesma coisa, entendeu? O assunto é outro, mas o tema é o mesmo, né? Acho que é o contrário, mas enfim. Isso acontece bastante com pinturas. Às vezes pintura a gente pensa no que será que o autor quis dizer com isso. O autor que desenhou essa porra 200 anos atrás tava pensando numa coisa. Isso. Hoje a gente tá pensando em outra, mas faz sentido. Próxima faixa. Se não avisar, o bicho pega. E aí, essa de novo, né? Fala principalmente sobre, a princípio, sobre os fogueteiros, né? Os caras que chegam ali a polícia tá chegando, o que tu faz? Dá avisa pros traficantes, pra galera. Isso. E aí, o Sangue Bom falou pra você, falou pra falar pra você, amizade, o bicho pega. Entendeu? Porque aquela coisa, se não avisar, o bicho pega pra quem? O bicho vai pegar. Pros dois lados, né? Tanto pro aquele fogueteiro, eu não sei se é fogueteiro que faz esse serviço, é ele, né? Não sei, eu preciso pesquisar. É fogueteiro ou aviãozinho? Bom, enfim, tem um cara lá que manda o foguete lá avisando que, ó, a polícia chegou. Teve uma notícia essa semana que um papagaio foi apreendido, porque ele que fazia isso. É sério? É uma notícia séria. Eu vi isso aí, cara. Uma semana normal no Brasil. O Lula falando que o Brasil era dominado por loucos. O Bolsonaro falando que o Brasil não é o país dos gays e que os turistas podem vir comer nossas mulheres. E o papagaio. Papagaio. Uma semana super normal no Brasil. Só tem louco aqui. Uma semana normal no Brasil. Mas vamos lá, vamos voltar pra música. Que a música, ela se refere em outros momentos dentro do álbum. Sangue ruim, eles estão falando de quem? Do policial. Aqui nesse termo, eles vão falar sangue bom pra quem? Pro traficante, o cara que falou pra falar pra você, pra avisar eles, que senão o bicho pega. Daí, olha só a questão que já posso ir além. Não sei se ele quis dizer isso, mas eu quero ir além. De falar o seguinte: se não avisar, o bicho pega nas duas situações pro fogueteiro. Porque se ele não avisar que a polícia tá vindo, porra, a polícia pega ele fudido. Mas se ele não avisar também, os caras pegam ele, tá ligado? Isso. Os traficantes. Então, aquele fogueteiro, muitas vezes, ele é um bobalhão ali. E às vezes ele pode, como é que fala? Pegar mal entre os traficantes também. Sim, porra, tu tá fudido na real, né? Tu não avisa os caras, tá o bicho pegou pro teu lado. Ou o bicho pega de um lado ou de outro. É vida.
A questão é que nesse álbum, muitas vezes, os traficantes eles não são representados de uma forma tão ruim assim, quanto eles são. Porque esse álbum aqui, ele foca muito mais no abuso das milícias, da polícia. Apesar do traficante ele ser tão ruim quanto, né? Porque os dois estão trazendo mal ali pra comunidade, pra favela. O fato é que, assim, quem é que traz o mal mais, sabe, frequente e diretamente, assim, aos olhos da população? É a própria polícia, é o próprio soldado. Saiu até uma pesquisa que a maioria dos brasileiros tem medo da polícia. Exatamente. Inclusive quem não mora na periferia. Pois é. Mas não só por isso, mas... agora, trazendo de novo pra 2019 aqui... Que nós tivemos recentemente o caso do Evaldo dos Santos, né? O cara que tomou os 80 tiros, o caso dos 80 tiros lá. Porra, o gurizão ali, ele viu o pai dele ser morto pelo exército. E aí o presidente foi lá e falou que não é nada isso aí, não foi exército, que blá, 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 blá. Toda aquela passada de pano safada de sempre. Então, assim, a gente vai ter um abuso da polícia muito grande, né, por parte nas favelas, e o Estado não deixa isso acontecer. Agora, na favela, tu tem ali o traficante que, assim, o traficante não é necessariamente esse monstro, esse vilão, esse cara. É um cara que tá vendendo droga e que mata ocasionalmente. Mas, uma pessoa ruim, mas... sabe? Não é que ele não é que ele não seja ruim, é que existem pessoas piores, é isso. Existem pessoas tão ruins quanto dentro do estado. Só que aquele traficante ali dentro da favela, ele não faz, sabe, o inferno na favela. Ele vai lá, ele dá presente pras crianças, ele dá, sabe, dá bola pra eles jogar futebol ali. Tem aquele caso dos traficantes que fizeram uma piscina pública e depois os policiais destruíram. Pois é, cara, olha... Assim, é o tipo de coisa que acontece muito no Brasil, assim, existe, claro, uma romantização do bairro pobre com o tráfico de drogas, né, isso não pode ser negado, mas assim, na visão de quem mora ali, tu tem a polícia que chega dando tapa na cara dos moradores e tudo mais, e tu tem aquele traficante que, porra, ele, sabe, algumas vezes até vai fazer bem... Vamos deixar muito entre aspas esse bem aí. Lembrando que nós somos contra tráfico de drogas enquanto for ilegal. E pra deixar bem claro, a gente não tá falando que todos os policiais são ruins. Exatamente. Gente quer dizer que, assim, toda macieira tem suas maçãs podres. E da mesma forma que dentro de uma corporação policial existem poucos policiais ruins, dentro de uma favela da Rocinha, por exemplo, existem lá 100 mil moradores, ou sei lá, por aí, em volta disso. Isso. Quantos que eles são traficantes, que são bandidos, que são não sei o que? Cara, não é a maioria. É mínimo, vamos falar, tipo, sei lá, se 1000 fossem, que eu já acho estourado esse número, já tirei do cu aqui, assim, se 1000 pessoas fossem, sabe, criminosas ali, desses 100 mil, é 1%. E por causa desse 1%, toda a população ali tem que pagar, tem que se fuder, tem que, sabe, sofrer na mão da polícia, do abuso dos tráficos das milícias, por causa desse 1%. Entende? Então, da mesma forma que dentro da corporação policial, poucos são os policiais maus, vamos deixar entre aspas. Entre aspas, não, né? Só um policial mau, vai tomar no cu. Mas da mesma forma, dentro ali das favelas, poucos são os criminosos. E quem é que paga? Toda a população. Existe, inclusive, nos dois lados, existe bastante estereótipos e... como é que fala? Existe uma ideia muito generalizante, generalizante dos dois lados. Mas o que a gente pode fazer, né? No lado do policial, por exemplo, quando um policial faz uma coisa ruim, essa imagem que acaba prevalecendo. Porque os poucos que fazem coisas boas, eles não se sobressaem. O fato é que no CD, nesse álbum, lado B, lado A, traficante, ele é muito assim, tratado como, sabe, como um amigo ali. Não é visto um vilão, um vacilão, a pessoa ruim, entendeu? Aí é como aqui, ó, olha só, a própria análise da Maria Rita, que no mínimo ela mostra assim dois lados pra falar sobre os traficantes, entendeu? Porque
Cara, não, dentro do álbum, assim, eles não são tratados igual a polícia é tratada, entendeu? Então tô vendo que, assim, ó, na visão de um homem negro nos anos 90, cara, a polícia ela era pior do que o traficante, ali naquele contexto deles. Claro que Até se a nos gente for dias de fazer... hoje, se for Pois é, pensar. pois é, 20, exatos 20 anos já se passaram esse ano, o álbum completa 20 anos. Talvez hoje a gente pode dizer que... Não, eu não vou dizer que falar que é pior, né? É sempre difícil falar que hoje é pior do que antigamente, porque hoje em dia a gente tem mais informação, mais capacidade de divulgação da informação. Por isso faz parar a pensar que é pior, mas não é isso. É que hoje em dia é filmado, né? Como dizem, o racismo ele não está aumentando. Hoje em dia o racismo ele é filmado. Essa é a diferença. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. A próxima faixa, que é uma das minhas músicas favoritas, assim, de sempre, é tipo a música que, caralho, quando eu escutei ela, assim, pela primeira vez, eu não entendi ela. Eu levei muito tempo pra parar pra entender o que essa porra dessa música tava falando, sabe? E apontada para a cara do sossego. Que caralhos é o sossego? E por que a tua alma tá apontada pra essa porra? O que tu tá querendo falar? Sim, essas músicas tão maestrinhas, a gente escuta às vezes e acaba nem entendendo, né? Que caralho que essa música tá falando. A gente tão automático. Porque assim, pois paz sem voz não é paz, é medo. E aí olha só tudo assim, tudo já diz agora, né? Nessa primeira frase, nessa primeira entrada da música. Porque o que a gente vive, né? O que a gente não... Eu mais ou menos vivo isso, mas garanto que eles também viviam muito pior. A questão de, assim, tem que baixar a cabeça e não falar nada pra ficar em paz. Mas, assim, essa paz desses horrores que a gente vê por aí não é paz, é medo que a gente tem. A gente não briga, a gente não grita, a gente não fala nada, porque pra ficar, sabe, me deixa pra ficar em paz. Pra não sofrer. Entre aspas. Pois é, só que não é paz, é medo, né? E isso também é interessante já, porque tu nunca vai ficar em paz com isso. Nunca vai ficar em paz com isso. Tu sempre vai ficar, sabe, com aquela coisa remoendo dentro de ti, com aquele nojo, aquele ódio, aquela coisa assim, sabe, de teve que baixar a cabeça, teve que calar a boca, mas sabe, a tua vontade era de explodir ali, assim, entendeu? Mas eles não vão ver meus pedaços por aí. Domingo, almoço de família. É assim. É? É, às vezes. Principalmente quando os meus tios vêm pra cá. Não, mas até família que eu falo tudo que eu quero mesmo. A gente se mata aqui, mas é no amor. A minha família, assim, eu fico feliz da minha família ela ser bem briguenta. Então. Briguenta? Não, ela é briguenta. Porque a gente briga, a gente não tem essa coisa de guardar as coisas. A gente briga hoje, mas amanhã a gente tá bem. Ontem mesmo eu briguei com a minha irmã. Semana passada, sei lá, esse dia eu briguei com a minha irmã também, a gente se matou, mas tipo, tá, tamo vivo, entendeu? A gente, mas o que eu penso mais aqui é a questão porque eu moro num ambiente que é de, sabe, não é uma favela propriamente, tal qual no Rio de Janeiro. Subúrbio? Não sei se chega a ser um subúrbio. É um lugar de pobre, né? Um bairro pobre, bairro fudido, dominado por droga e venda subúrbio. Tá, enfim, essa porra aí. A questão é que eu vivo num lugar assim, entendeu? E aí aqui onde eu vivo, eu tenho que, sabe, ver os absurdos acontecendo e, sabe, Andrei, não faz nada. Minha mãe sempre me fala isso, sabe, não te mete, não briga, não faz isso, entendeu? É aquela, me deixa, porque, sabe, vai ser pior se tu brigar, se tu se incomodar, se tu se meter. Algumas vezes eu já me estressei aqui, já fui pra, já explodi. E aí toda a minha família acabou entrando ali dentro do alvo, dentro da mira, dos traficantes, dessas galera, por causa que eu tentei fazer alguma coisa, entendeu? Entendi. E aí, assim, a nossa paz aqui depende desse silêncio, porque apesar de eu me irritar, de eu não querer, eu tenho que ficar quieto. E essa música, ela fala muito sobre isso, sabe? Sobre essa paz que não é paz, mas tu tem que conviver com isso. Até aqui, ó, como a música já vai trazendo outra coisa. Olha só, né? Eu tinha pensado nisso, assim, anos antes de ouvir essa música. Peraí. Não. Eu tinha pensado nisso anos antes de entender essa música, né?
Porque essa música, assim, eu acho que eu fui entender ela ali em 2015, que eu tinha 18 anos. Eu fui entender essa música em 18 anos, cara. Tava em 2015, hoje em dia eu tenho 22 e moro com a minha mãe. Mas vamos lá. E aí, mas assim, acho que eu tinha uns 16 anos, que eu tava andando ali pelos bairros foda de Porto Alegre e tudo mais. E aí eu passei por uma casa, né? Não era prédio, era uma casa, assim, linda, maravilhosa. E todas as portas, todas as janelas, tudo era gradeado. E aí, as grades do condomínio são pra trazer proteção. Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão, sabe? Porque pra tu poder viver em paz, pra tu poder viver na boa, tem que viver dentro de uma prisão, morando no Brasil hoje em dia. Porque, né, ou tu tem a polícia nas periferias tomando conta, ou tu pode ter ali um assaltante, um traficante querendo entrar na tua casa, querendo invadir. Mesmo que tu more num bairro chique, num bairro bonito, num lugar legal, tu também não tá seguro ali, entendeu? Tu tem que se trancar ali, né? Hoje em dia são as cercas elétricas, né? Se não me engano. Porra, cerca elétrica até já é antigo. Hoje em dia, os caras fizeram, sabe, bairro. Cara, existe assim, cidade dentro de cidade, entendeu? Sabe, porque tem aqueles condomínios que são, sabe, uma cidade ali dentro, porque lá dentro tem um lugar pra comprar pão, pra ver filho. Aqui tem tu tem as alamedas que tem as próprias praias. Caralho, hein? Porra! Agora vocês conseguiram. Onde é que tu mora mesmo? Tu mora em Santos, não é? Eu moro em Santos, mas eu tô falando dos condomínios de Guarujá. Você chegou a ver aquele clipe da Isa, novo? Quem? Isa. Porra, o clipe da Isa. Não, com certeza não. Novo e clipe e eu não. O clipe mais novo que eu vi é de 2000 e sei lá quando, do Arctic Monkeys. Meu Deus, idoso. Tá. Aquele clipe foi gravado na praia de São Pedro, que é em frente ao condomínio de São Pedro. É uma praia de um condomínio. Eu entendi. Mas. Porque assim, é aquela coisa, né? Tu vai botar o pessoal mais rico ali, mais elite no lugar, e tu vai afastar eles dos pobres, né? E é isso. Mas então, normalmente esses condomínios são bem distantes da cidade. Sim. Aqui também, em Porto Alegre, não sei se chega a ser em Porto Alegre ou se é numa cidade vizinha aqui, eles já estão fazendo isso, né? São as alamedas, são os lugares assim, pra tu morar, pra quem gosta, sabe, de morar num campo, pra quem gosta de morar num lugar mais livre pros seus filhos, mas, sabe, nesses afastados assim, digamos, tu não vai ter o risco do teu filho tomar um tiro voltando pra casa de noite. Porque se tu mora em casa hoje em dia, é isso. Tu tá com teu filho ali, tá uma coisa, voltar de noite pra casa, tu tem o risco de tomar um tiro, uma bala perdida ou alguma coisa. E aí tu cria essas cidades dentro das cidades que vai pra tirar a população mais rica de circulação, do meio dessa maloqueiragem que nós vivemos. E aí, né, voltando pra música, que as grades do condomínio são pra trazer essa proteção, que ao mesmo tempo, né, eles querem se sentir protegido, eles meio que se trancam, né, se escondem. Eu acho que essa é a música mais famosa do álbum, né? Com certeza. Pra não dizer a música mais famosa deles também. Se você começar a cantar essa música, vão saber de quem é. Todo mundo vai falar. E todo mundo vai cantar errado, né? Porque a gente fala que é a cara do sujeito. Meu Deus. Eu às vezes achava que eu tava cantando errado, porque eu não entendia que era sossego. A próxima canção que vem, lado B, lado A, que, né, por acaso, é o nome do álbum. Que eu vivo falando lado A, lado B, eu sempre me confundo. A canção lado B, lado A é uma inspiração que talvez seja a canção com mais rock pesado, pois se nota pelos fortes riffs de guitarra. Ah, concorda? Sim. Não, com certeza. Mas até inclusive eu esqueci de comentar sobre isso lá atrás no Me Deixa, que instrumentalmente é a minha música favorita, porque, cara, é muito legal o... Sabe? Acho muito legal como essa música, a instrumentalização dela é legal. No álbum inteiro a gente vai ter ali a questão dos instrumentos, como eles são bem colocados, como eles são bem encaixados. Apesar de não ter aquela coisa assim mais como é que eu posso dizer, profunda, tanto instrumental,
mas elas são presentes sim. A questão é que, assim, esse álbum é muito a letra dele, entende? E aí eu até acabei não pesquisando tanto sobre o lado mais instrumental, honestamente. O que é um erro, né? Porque o que faz esse álbum ser tão bom é como a letra, né? O poema, ele se encaixa bem com a música, né? O que torna as músicas boas músicas? É a música, né? Apesar da letra, às vezes tu tem uma música com uma letra assim que, meu Deus do céu, cara, se mata com essa letra. Mas a música é muito boa. Por que o funk, ele é tão, sabe, apelativo pro Brasil? Porque aquela instrumentalização dele e todo o resto é muito legal de tu ouvir o tan, 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 tan. Eu tô cantando... Tentei cantar um funk aqui, mas acabei cantando Four Pigs do Black Sabbath. Mas tem um funk que meu vizinho ficou ouvindo toda semana aí que, tipo, cara, se eu fosse tirar a letra, pelo amor de Deus, né? Eu tenho criança em casa, como é que o cara fica ouvindo essa porcaria aí? Tem filha pequena, pelo amor de Deus. Mas a instrumentalização sim é muito boa, entendeu? E sim, só a letra do funk é um ritmo que acaba sendo viciante. Você pode falar, nossa, eu odeio essas letras, mas o ritmo te pega de um jeito. O ritmo é ótimo, entendeu? E um dos méritos desse álbum é justamente como a instrumentalização das músicas é muito boa, em contraste junto com a própria letra, né? Uma letra protestante com uma música bem feita, bem cantante. Inclusive, uma das minhas ressalvas, por que o Engenheiros do Havaí não é a minha brasileira favorita, com certeza? Quando me perguntam se é a minha banda brasileira favorita, eu sempre falo Engenheiros do Havaí por uma questão assim de bairrismo gaúcho, entendeu? Mas as letras deles são ótimas, são excelentes. A questão é que, cara, a música deles em si, sabe? Como música, ai, nossa, é tão... Entendeu? Eu prefiro que, na cabeça do Humberto Gessinger, o compositor principal do Engenheiros, ele deve pensar, tipo, eu prefiro ter uma letra legal do que ter uma música legal, entendeu? E é isso que torna a banda um pouco, pra mim, sabe? Não... Eu sinto que eles estão cantando para um certo tipo de pessoa. Eles têm um estilo deles e as pessoas que gostam desse estilo que vão escutar, só. Não, concordo que eles devam sim ter um público-alvo, mas eu discordo que, assim, uma música quando ela é bem feita, tu não tem público-alvo, sabe? Uma coisa, uma arte, qualquer coisa assim, quando ela é bem feita, não existe público-alvo, entendeu? Qualquer um que vê aquilo ali vai gostar. Por que a Marvel hoje em dia, assim, ela é a Marvel, esse sucesso estrondoso que elas têm? Porque, assim, eles fazem pra qualquer público ver aquilo ali, não precisa ser uma pessoa, assim, tão específica. Lógico que tu criar um produto muito específico pra tu detalhar mais, é legal. Mas, assim, quando é pra ser bom mesmo, qualquer um vai ver aquela porra ali e vai gostar. Na minha visão. Assim, tem alguns cantores que, às vezes, eles fazem uma música de nicho. Por exemplo, tem alguns cantores mais indie, por exemplo, que eles cantam numa sonoridade que só alguns tipos de pessoas vão gostar. Por exemplo, o Lineker, não sei se você já ouviu falar. Não. Ele canta um MPB bem alternativo, bem alternativo mesmo. Experimental, tu disse? É. Não, tudo bem, assim, eu concordo com a galera experimental que quer tentar alguma coisa nova, né? Também pra não ser tão genérico. Algumas vezes, inclusive, a genericidade das coisas me incomoda. Mas o que eu quero dizer é que, assim, tem coisas que... Por outro álbum que eu quero comentar no futuro, que é o Master of Puppets do Metallica. Por que ele fez tanto sucesso? Porque ele vai além do próprio público do metal, da galera ali que gosta disso. É um álbum pra todo mundo ouvir. Esse mesmo do Rapa, não é pra, sabe, é uma coisa escrita ali pra galera das comunidades negras, provavelmente, que gostam desse estilo, mas, sabe, ganhou um apelo geral. Por quê? Porque é bom. Sabe, consegue transcender o público. Talvez não necessariamente precise ser bom para transcender, mas é tão bom que o faz. Verdade. Como é que a gente entrou nesse assunto que eu até esqueci? Qual é a última faixa mesmo? Era... A última faixa? A última faixa que estávamos falando. É, lado B, lado A. Lado A, lado sim. B. Que eu acho que a gente nem chegou a falar dessa música. Mas é uma música de afirmação, de identidade. A gente falou assim, é uma música de afirmação, de identidade. Tanto que dá nome ao álbum, né?
Ok, Favela. isso aí. Vai dizer pra ela que o curral do samba é passarela. Vai dizer pra ela que o Rio de Janeiro todo é uma favela. Vai dizer pra ela que o Rio de Janeiro todo é uma favela. Vai dizer pra ela que o som que eu faço vem lá da favela. Aí ela, né, ao longo da né? Daí ela, ao longo da música, não é retratada como uma ela em específica, né? Esses primeiros versos me deram a sensação de que ele quer dizer que boa parte da cultura do Rio de Janeiro vem da favela. Exato. O Porque samba, o funk, o rap, tudo é da periferia. sim, sim. E é aí que eu acho legal desse álbum no geral, porque ele não é um álbum. Ele é sim um álbum feito por cariocas, provavelmente para cariocas, mas que transcende isso. Vai para todo o Brasil. No Rio Grande do Sul também. Olha só. Aqui que a gente se orgulha tanto. Né? A gente. Eu gosto de me excluir dessa população retardada. De dizer que a Europa no Brasil, que aqui as pessoas são mais brancas, que não são. Assim, os dois maiores esportistas da história do Rio Grande do Sul são negros, que é o Ronaldinho, né? O famoso Ronaldinho Gaúcho, também conhecido como Ronaldinho Carioca por alguns. E a Daiane dos Santos, que é uma atleta negra, entendeu? E aí que vem a questão, sabe? No Brasil inteiro, cada estado, independente de qual for, sabe? A cultura em si é feita por negros, é por população de favela, de periferia, entendeu? Que todo mundo xinga de fala aquilo, mas da onde que vem? Especialmente por esse povo ser a maioria da população, né? Por acaso, né? Por acaso a maioria do Brasil é pobre e vem de favela, e vem de periferia, vem de das margens da sociedade. É. Mesmo os artistas brancos, né? Vamos dizer assim. Eles também não são gente rica. O Chorão agora que a gente tem por aí. Pô, o Chorão é de periferia. Todo mundo. Todos os grandes ele era artistas. daqui. Chorão. É perto aí? Fora só, tá, no Rio Grande do Sul, Humberto Gessinger, ele era burguês safado, assim, que ele estudava... Ele é... Enfim, tudo bem. Mas... Os nossos atletas todos, sabe? Os jogadores de futebol, de início daquilo, é tudo gente de periferia. Nosso Brasil todo é feito por isso. Vai dizer pra ela que o Rio de Janeiro todo é uma favela. E eu já quero também trazer já o contraponto desta questão aqui, porque isso pode ser tanto visto como uma questão de falar que, ó, a cultura carioca, ela vem sim, sabe, das favelas, mas o Rio de Janeiro em si não é só favela não, tá? O Rio de Janeiro, ele é mais do que isso. O Rio de Janeiro, ele não é só aquela coisa assim de morro e de favela. O Rio de Janeiro, ele é além disso. E mais do que isso também, né, mais do mais, que a favela, ela não é. O que tu pensa de favela? É gente pobre, suja, maloqueira, sabe, brigando e se xingando? Não. Lá moram pessoas, essas pessoas têm sonhos, essas pessoas têm ideias, podem gênios saírem de dentro dessa favela. Então, ao mesmo tempo que é uma música que fala justamente pra estereotipar, mas que xinga a estereotipagem. Ela tá suando os estereótipos. Então a próxima faixa é O Homem Amarelo, mas não estamos falando dos Simpsons. Meu Deus! Enfim, começa assim. O Homem Amarelo do Samba do Morro, o hip hop do Santa Marta. Agarraram o louro na descida da ladeira, malandro da baixada em terra estrangeira. A salsa cubana do negro oriental já é ouvida na central. Eu acho que amarelo é asiático, né? Sim, podemos ver dessa forma. Eu pensei nisso a princípio, depois ele falou oriental e eu falei, é isso. Negro oriental. Assim, quando eu leio o título dessa música, a primeira coisa que eu penso não é nem oriental, né? Pelo menos pensando na temática toda do álbum, Homem Amarelo, o amarelo que é visto como uma cor de quem? Covarde, do amarelão, o cara que amarela. Negro oriental, justamente daí que, como tu disse, né? Porque o homem que vem os orientais, né? Que chamam de amarelos.
E aí o negro oriental, negro amarelo, negro medroso. Porque o amarelo é visto como uma cor de covardia. Entendeu? Eu não tinha essa visão da cor amarela, pra ser sincero. Cara, eu também não penso muito nisso, né? Mas é uma gíria que existe, de amarelão, de quem amarelou, de pessoas que têm medo, que arregaram. Mas outra coisa que nós podemos também falar sobre esta musiquita aqui, o Homem Amarelo, olha só. O Homem Amarelo do Hip Hop Santa Marta agarraram um malandro da Baixada em terra estrangeira. E aí eu já fico me perguntando, né? Porque tem uns momentos aqui que ele tá falando sobre malandro da Baixada. Baixada não é Baixada Fluminense? E não é o lado mais nobre, rico, vamos falar assim, do Rio de Janeiro? Acredito que sim. Só misturando pra ver no que vai dar. Porque podemos falar também que essa música aqui é uma música sobre miscigenação, porque negro oriental, né, em vez de falar diretamente de covardia, né, porque a letra em momento nenhum ela fala sobre covardia, nem faria sentido isso. Eu diria que essa música, ela fala exatamente sobre misturas, né? Porque amarelo, amarelo, talvez porque a nossa cor brasileira, no geral, seja assim, sabe, parda, meio, não chega a ser negro, preto, sabe, mas também não... E o comando da mesa de negro oriental, até é engraçado isso, né? Porque, sabe, nunca vi um negro japonês, até como dizem. Pode ser? Sim, e eu acho que talvez seja, e é provavelmente sobre isso que essa música fala, pelo que eu Bom, mas penso. Só existem misturando, né? pra ver no que vai dar. A todas as comunidades do Engenho Novo. E essa, com certeza, né, é a música de maior autoafirmação desse álbum, porque, porra, fala da onde? Fala especificamente da comunidade que o cara mora, né, o Marcelo Falcão. A todas as comunidades do Engenho Novo. Engenho Novo ali, que é um bairro, obviamente, né? É um bairro do Rio de Janeiro, que é onde ele mora. Esse bairro que agrupa ali tantas comunidades e tantos... não vou falar favela, né? Mas são tantas comunidades ali desse bairro. E aí, ao longo da música, ele vai mencionando os bairros, chama uma gurizada pra cantar ali. Meu irmão, gatinho e sangue bom. Tu vê que ele eu acho que é a música desse álbum que mais tem gíria, mais tu vai encontrar ali termos muito próprios do local. E também já conta ali sobre, de noite chega ali, futebol, de noite com a gatinha, curtir um baile na moral. É realmente ele é uma música de agradecer, pela saco, nem sei o que é isso. Olha. E aí, todas as comunidades do Engenho Novo. Tá ali, realmente uma música de homenagem pra falar da galera ali, camarada sangue bom, é tudo sem interesse, é tudo de coração, quem fuma, quem bebe, quem cheira. Tem que chegar na sapatinha e não ficar de bobeira, porque não tá de vacilação. E é isso, talvez não tenha muito o que nós comentarmos aqui, além do... É que essa é uma música também, ela foi escrita pelo Marcelo Falcão, talvez por isso ela não tenha tantas... Tô diminuindo o cara aqui, né? Que absurdo. Mas é que é uma música bem explícita, bem específica sobre o que ela tá falando. Eu moro lá, na comunidade do Engenho Novo. É uma música de autoafirmação da galera. E quem se não gostou, vacilão, fique de fora e assiste. É isso. A todas as comunidades do Engenho Novo. A próxima faixa do álbum, Na Palma da Mão. O negro pisou no topo do morro, pegou sua viola e tocou pro povo. Pro povo do crime que foi chegando e colocando suas armas devagar no chão. O mesmo chão que guarda o sangue. O mesmo chão de correrias. O mesmo chão de tantas famílias que hoje batucam o mesmo som. Na palma da mão pra aliviar. Essa é uma música muito bonita, se tu ver aqui e analisar tudo direitinho, porque é uma música que fala sobre a música ali, a arte deles, ela unindo os povos, né, unindo as galeras, mas porque olha só,
a todo mundo que chegava ali, né? Que o pessoal do crime, toda a galera ali, eles chegavam, paravam pra ouvir eles, entendeu? O negro que chega ali começou a tocar pra galera e todo mundo, vamos parar e vamos ouvir, vamos parar com a violência, vamos parar com tudo pra quê? Pra ouvir essa música. E aí, porra, quem é que escreveu? Eu não sei se, eu não sei se porque foi ele que escreveu, que eu já tô dando um mérito, ou se realmente é pela música, né? Às vezes a gente acaba virando bairrismo, né? O Marcelo Yuca, ele fala e eu já tô, nossa, cara, que genial, que cara foda. Isso referencia muito as festas, os bailes que acontecem na periferia. Que é um momento que tá todo mundo descontraído. É um momento assim que, sabe, para com tudo pra curtir ali aquela beleza, mas o objetivo dessa questão ali é o que? Paz. Pra a arte deles ali, sabe, trazer calma pra eles, trazer de boas, na palma da mão deles. Mas vamos lá, agora sim, fugindo de todas essas. Fugindo agora de cada questão, cada música específica, vamos falar assim no geral desse álbum, né? O que teria nele. Primeiramente, né? Vamos puxar a capa dele. A capa do álbum ali, pra quem vê, cara, é uma capa de Rio de Janeiro, principalmente de Rio de Janeiro. Acho que isso fica bem explícito ali pra todo mundo que não conhece. Porque olha só as brasileiridades também. Tem aquele cara no canto ali usando uma camiseta na cara, que é um traficante ali, aquele pessoal se escondendo, sabe? Tu tem ele também, o cara da tropa de choque ali. Tu tem quem? Tu tem lá a nota de R$1. Porra, R$1 naquela época existia R$1 ainda, e R$1 tu fazia muita coisa. Tu tinha ali até jogo no bicho, sabe, nas paredes. É uma capa de um álbum assim que traz, sabe, toda aquela cultura deles, com pichação, com escrito nas paredes, lado B, lado A, do rapa. Tem uma fachada também com 2 flamingos. Que ele parece como ele disse, né, era uma marca de cerveja, né, e olha ali que tá embaixo dos flamingos, né, a tá ali. Verdade. Pois é. Mas na real aqui, vocês vão ouvir agora o Marcelo Yuca explicando isso aí. Porque aqui a gente tem edição, foda-se. Ele foi um disco estranho quando chegou. Não é um disco que tem um gênero estabelecido. E eu acho que a arte do Doze também proporciona essa estranheza. Ele não é um óbvio dentro do grafite e nem e ao mesmo tempo ele tem uma coisa de cultura de rua que para a galeria ainda hoje, infelizmente, ainda hoje é uma surpresa. Então ele representava muito bem esse lugar que a gente queria estar, que era buscando um Brasil contemporâneo. É um disco que tem uma forte influência da cultura carioca e eu queria que ele percebesse isso de perto, eu não queria só mandar imagens. Então ele veio passar aqui um mês comigo. Na época eu trabalhava muito em comunidade, com crianças e tal, e ele viu o traficante com essa camisa enrolada na cabeça. Aí ele criou esse personagem, o Santo da Favela. Então ele absorveu muito isso. É quase que um passeio sobre ícones de brasilidade ou de carioquice. Aqui na capa, logo na frente, tem os papéis de aposta no jogo do bicho. Tem um policial do choque, tem uma coisa que é tipo um símbolo de cerveja. A gente conseguiu para ele pintar no Parque Lage. E era muito interessante porque ele começa com uma coisa abstrata, ele começa fazendo o fundo do que vai ser a obra dele. Não, são 2 telas que ele pintou imensas. Ele pintando atraía muita gente e atraía também gente que falava assim, não, isso não é pintura, isso é arte. De verdade, genuína, questionando o conceito sem estudar para isso. Não existe adversidade para a arte. Toda adversidade pode virar alguma coisa extremamente bela ou cumprir a função social de perceber beleza lá. A minha carreira toda é baseada nisso. Eu só reparo essa beleza.
E quando eu falo só, até fico intimidado, porque ela é tão grande e continua numa expansão tão grande que, que não é limitante, não é limitador. Pelo contrário, é um grande tempero em evolução. Enfim, mas agora que vocês ouviram a explicação do próprio homem falando, O cara é um vamos gênio. para... O cara é foda demais. É, Vamos seguir adiante. O geral da banda. isso. Fala, o geral do álbum. Fala ali sobre quem? Sobre a polícia, o tráfico de drogas e a população que fica nesse meio. E é principalmente sobre isso que fala o álbum. É sobre a população que tá ali, que tem que aturar essas coisas. E eu acho que esses são os mais, sabe, esquecidos quando se fala nesses assuntos. Porque todo mundo fala, a polícia é violenta. Não, mas o tráfico de drogas. Mas, cara, tu esquece que assim, ó. A polícia é violenta com alguém. O tráfico é violento com alguém. Quem é que sofre no meio de tudo isso? A É a população. população. Até a Maria Rita Aredes da Silva, aquela moça que fez toda essa questão, ela cria toda uma tabelagem ali no artigo dela para falar sobre os assuntos de cada música, de cada questão. E aí, olha só que interessante que ela faz aqui, sabe, sobre cada canção e a referência que essa questão faz. E aí, puxando aqui, ó, a primeira questão, Tribunal de Rua, faz referência à polícia? Sim. Referência ao tráfico? Não. Explícita, né? Referência explícita, claro, né? Não é aquela coisa assim, tá entre linhas. Faz referência explícita ao tráfico? Não. Faz referência à periferia de forma negativa? Sim. E faz referência ao morro de forma positiva? Não. E aí ela pega ali cada canção e vai fazendo uma análise. Bem bacana isso. Sim, porra, esse artigo aqui é incrível sobre esse álbum. E uma coisa que é observável, né, que no álbum inteiro fala do que da favela. A favela é um lugar que é privilegiado pela pobreza, sabe? É um lugar onde os direitos constitucionais não são respeitados por ninguém, nem por polícia, nem por traficante. E por fim, a gente poderia falar também sobre que o fato é que quando esse álbum foi lançado, ele foi... Tantos por cento desse álbum era destinado de venda, né, acho que era 5%, tantos por cento, bom, enfim, tantos por cento de cada venda desse álbum era destinada à doação para comunidades carentes. Então, tu vê que o tempo todo esse álbum, ele não era só falando, né, ele também era fazendo, porque ele tava ali para fazer diferença. Então, inclusive, no próprio lucro dele. E Eles estavam doando o que eles estavam ganhando. isso é interessante. Interessante isso, porque alguns artistas, eles falam de algumas coisas, a gente vê eles como, assim, por exemplo, ativistas. Só que na hora de fazer, eles não fazem. Exato. Cara, isso é assim, nossa, isso acontece tanto, me dá muita angústia pensar em todos os artistas que eu já fui tão fã deles, pensando que, porra, que cara foda, que cara do caralho. E aí chegou na hora do vamos ver, sabe? É só mais um fala e não, sabe? Não é nem metade disso que ele fala. Sim. Tu tem esses caras aí falando que, não, eu sou criminoso, que eu mato, que eu roubo, que eu faço isso, que eu faço aquilo. E, cara, tu mora no apartamento, entendeu? Teve esses tempos que justamente aconteceu isso, sabe? A polícia ele faz todos esses rap, que ele faz isso, faz aquilo outro. Aí a polícia foi pegar ele pra fazer uma entrevista, fazer toda uma questão. E aí, não, seu polícia, desculpa aí, né? Não, tô só brincando, é só música, entende? E assim vai, entendeu? O esperto realmente, esse cara que tá por aí fazendo música e ganhando dinheiro, e nós, bobo, estamos caindo na pilha deles. E o Rapa é legal por causa disso. Eles não. Essa banda, esse grupo, Marcelo e Yuka, não vai por esse lado. Eles têm todos os projetos sociais, eles fazem, entendeu? A Eles vida são deles é autênticos. aquilo. Extremamente autênticos. E isso é uma das coisas que torna esse álbum tão legal. Além da própria letra, além da própria crítica, tem a ação. E é assim que eu quero fechar hoje o nosso podcast. E é isso assim que eu quero fechar esse bate-boca. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Muito obrigado, Léo. Valeu. E até mais. Tchau.